Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa? A gente está vivendo aí esse período, da Semana Santa, né? A morte, né, de Cristo, a sua ressurreição, né, no domingo. O que você pensa, não é? Nesses dias, nesses momentos em que vivemos, né, lembramos disso que aconteceu, da morte e da ressurreição de Cristo. Será que nesses dias, né, você parou aí para pensar acerca do significado daquilo que o Senhor fez? Ou foi apenas mais uma data, né, com os apelos, né, que o comércio nos oferece? O que é que você pensa? O que é que passa na sua cabeça quando nós estamos vivendo esses momentos? Eu me lembrava, pregando, preparando, nessa mensagem, que foi a minha primeira mensagem nesse canal, foi acerca da Páscoa. A gente estava nesse momento, né? E aí já quase um ano depois eu estou aqui falando novamente com você acerca disso, desse momento tão especial na vida dos cristãos. Momentos aí que você para lembrar daquilo que o Senhor fez. Mas você pensa realmente nisso? Você pensa realmente o que é que foi feito nesse período? O que é que foi feito em seu favor? Eu gostaria de ler, nessa noite com vocês, um texto de Mateus. Não vou ler exatamente acerca, da morte e da ressurreição de Cristo, mas eu gostaria de ler com vocês e meditar nessa noite acerca daquele momento em que o Senhor Jesus foi preso. Acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler a partir do verso 46, que nos diz assim: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias, no templo,
eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Eu li do 46 ao 56 nesta hora. O capítulo 25, né? A gente tem aí aquele sermão de Jesus, aquele discurso de Jesus, aquele ensino de Jesus, é o quinto que o livro de Mateus apresenta, né? Então, o capítulo 26, ele começa assim, né? E tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos, né? E aí começa uma série de eventos aqui nesse capítulo 26, né? Do Evangelho de Mateus. E aqui a gente vai verificar coisas que vão acontecer antes aí da prisão de Jesus. Você pode verificar, fazendo aí a leitura do capítulo 26, que Jesus vai falar para eles aqui acerca, né, da necessidade da sua morte, né, da morte de Jesus. Aí a gente vai ter, a partir do verso 6, né, aquele evento que acontece lá na casa de Simão leproso, né, quando o vaso de alabastro é derramado, né, sobre Jesus, sobre seus pés. Aliás, quando ele derrama aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus, né, estando ele à mesa, lá no versículo 7, né, o bálsamo aqui é derramado na cabeça de Jesus. O verso 7 vai falar acerca disso, né, e Jesus vai dizer que aquilo que ela está fazendo, ela faz aí com um propósito, né? Ele vai falar aí que aquilo que ela está fazendo é algo profético, né? Fazendo isso porque ele vai, de fato, né, morrer, né? Então, Jesus vai falar isso, você vai perceber aí no capítulo 26, né? Jesus vai dizer, olha, ela está derramando esse perfume sobre o meu corpo, e ela faz isso para o meu sepultamento, verso 12, você vai perceber isso, né? Então a gente tem aqui a necessidade da morte, depois esse evento que acontece, né? Jesus falando aí acerca ainda da sua morte, que aquilo é uma preparação para a morte de Jesus. Aí você vê a questão da traição que ocorre aqui, né? Judas aí quando vai até os principais sacerdotes, né, e faz a proposta acerca, né, de entregar Jesus. Aí nós temos a preparação da morte. Você percebe aí dos versos 17 ao 19 a preparação da morte. Depois tem a identificação do traidor, né? Nos versos 20 a 25, você vê que o traidor aí ele é identificado. Aí nós temos aí o estabelecimento da ceia, né, do memorial da ceia. Pedro é advertido. Aí a gente tem, eu até falei isso na mensagem, a gente tem aí acerca daquela luta de Jesus lá no Getsêmani. A luta de Jesus lá no Getsêmani. Dos versos 36 ao 46 vai falar acerca disso, né? Quando ele lá pede ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, né? Você vê que aquele é um momento aí de profunda tristeza, contrição, né? De pedido ao Pai que, se fosse possível, né, tirasse aquilo da vida dele. E como eu disse, não há oração que fique sem resposta. O Pai disse para ele, né? Ele entende que aquele momento era um momento que ele
tinha que passar. E quando ele termina esse momento de oração, aí nós nos deparamos aqui com o texto que nós lemos nessa noite, que é aquele momento da prisão. Ainda no capítulo 26, você vai ver, né, depois da prisão, o julgamento de Jesus perante o Sinédrio, e encerra aí com a negação de Pedro nesse capítulo. É um capítulo riquíssimo, não é? Eu sugiro que você faça a leitura dele, né? Reflita, ó, vendo, né, aquilo que aconteceu com Jesus e o momento que nós estamos vivendo, né? Que tipos de posicionamentos nós precisamos trazer aí para as nossas vidas. Mas como eu disse, nessa noite eu quero ver com você acerca disso, acerca desse momento em que Jesus, ele é preso. Bom, a gente está aqui, ó, na noite aí de quinta para sexta, a gente está aqui nesse momento. E se você olhar nos versos anteriores, aqueles momentos ainda de angústia, né, de agonia, né, que o Senhor passa, né, diz lá a partir do verso 36 que ele começa a entristecer-se e angustiar-se, né, porque ele sabe o que está para acontecer, e aí ele vai em oração, ele suplica que o Pai passe da vida dele, né, aquele cálice, pede que Deus faça segundo a vontade dele, segundo o querer. E quando ele termina esse momento, parece que aquele tremor, aquele temor já havia passado. Você está aí diante de um homem que sabe do que vai acontecer, mas que permanece em pé, firme no propósito. Isso é resultado da oração atendida. A oração respondida traz paz e Deus responde isso a ele. Então aquele medo, aquele tremor foi vencido pela oração, pela súplica. E o seu interior que estava angustiado agora tem paz. E mais, ele está submisso à vontade do Pai. É por isso que esse texto que nós lemos vai apresentar aí Jesus de forma corajosa, conversando aí com aqueles que vieram para aprender, ele sabendo exatamente o que iria acontecer com ele. O seu coração está em paz. O seu coração está tranquilo. Deus falou, Deus respondeu. A sua vida ficou em paz. Então ele sabe o que está à sua espera. O que vai acontecer aqui exterior. E ele consegue passar isso porque o seu interior foi visitado, alcançou paz com Deus. E aí você percebe, né? O texto vai nos dizer que Judas, né? Ele havia aí preparado esse momento, né? Ele vai lá, diz o texto que ele vai com uma grande turba, né? Você vê que ele está aqui com um destacamento, né, de soldados romanos, né, com as suas, o que era de costume, com as suas espadas, né? Eles estão ali sob ordem para prender Jesus. Há também aqui a polícia do templo, né, que foi amando, né, sob as ordens dos principais sacerdotes e anciãos, também estavam armados com paus, né, com vara-paus. Eles estão aqui e além, né, desses soldados, né, e da guarda do templo, né, alguns dos principais, né,
estão ali, dos sacerdotes e anciãos, estão aí nessa empreitada. Eles estão ali para prender Jesus. E Judas havia combinado, né, com eles um sinal. Olha, vocês estão aí vendo essas pessoas, mas aquele que eu beijar é esse. É esse homem. É ele que vocês devem prender. Né? Os soldados romanos não conheciam, né, na sua maior parte, não conhecia Jesus, então ele vai estar identificando. Aí o verso 49 vai dizer que ele beijou Jesus. A forma aqui, né, em que o verbo é empregado, uma forma composta, sugere que ele deu aí um abraço forte, um abraço caloroso. Né? O verbo aqui está diferente da forma que é empregada aí no verso 48. Jesus olha para Judas e o chama de amigo, camarada, companheiro. É um termo que vai aqui mostrar que havia uma associação anterior. Eles estavam aí em algum tipo de associação anterior. E Jesus vai dizer para ele: amigo, para que vieste? Ei, amigo, você veio aqui fazer o quê? Faça. Faça. Se nós fizermos aí a leitura dos outros evangelistas, vocês vão perceber que eles perguntam, né? E Jesus responde: sou eu. O Senhor estava com um grupo e amava o grupo. Não queria que eles fossem tomados juntamente com ele. Sou eu. Eu sou aquele que vocês estão aí querendo prender. A quem buscais? Nós estamos buscando a Jesus, o Nazareno, e Jesus diz: sou eu. Nesse momento difícil, ele está colocando aí a salvo os seus. Deixa eu parar. Vou parar aqui só um minuto, antes da gente continuar o texto. O que estava acontecendo com Jesus? Jesus estava sendo traído por um amigo. Alguém que anteriormente esteve com ele. O que estava acontecendo aqui? Jesus seria abandonado pelos outros discípulos. Jesus estava sendo entregue por um amigo. Jesus seria abandonado pelos outros amigos, aqueles que andaram com ele. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você. O amor de Jesus não era um amor circunstancial. E tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus não deixou de amá-lo. Mesmo sabendo que os seus discípulos iriam abandoná-los daí a bem pouco tempo, Jesus os amou até o fim. E nesse momento, no momento em que ele vai ser preso,
Ele está sereno, seguro e quer deixar aqueles que ele ama a salvo. A quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Olha, sou eu. Sou eu que vocês estão buscando. Você consegue ver isso lá em João capítulo 18, dos versos 4 a 8. O amor de Jesus não era um amor baseado naquilo que os seus discípulos estavam fazendo ou deixariam de fazer. Jesus estava cônscio do que aconteceria com ele e ainda assim em paz, porque ele entendia plenamente, perfeitamente que nada estava acontecendo diferente da vontade de Deus na vida dele e na vida daqueles que estavam ali. O propósito de Deus era resgatar aqueles, e ele, Jesus, fazia parte desse plano. Ele beija Jesus. Jesus o chama de amigo. E os soldados continuam executando o plano. Aí aqui ele coloca, né? Mateus vai colocar aí um incidente que acontece nesse momento. Diz lá o verso 51 que um dos que estavam, né? Você vai ver que os evangelistas, os sinóticos, eles vão silenciar o nome de quem faz isso. João, que escreve, né? Posterior aos sinóticos, ele vai identificar aí quem é. João vai identificar que era Pedro. E vai também identificar o nome do servo, né? Ele vai dizer lá que o servo era Malco. No capítulo 18 você vai fazer a leitura e você vai perceber isso. E vai dizer que esse discípulo, né, esse um dos que estavam, né, sacando aí de uma espada, vai e golpeia o servo do sumo sacerdote. Pedro olha para aquela situação e diz: não posso deixar isso barato. Eu preciso fazer alguma coisa, estão levando ao meu mestre. Mas os atos, por melhor que seja a intenção, quando eles fogem do propósito de Deus, eles trazem outros problemas, né? Isso teria outro problema em relação ao propósito de Deus, né? Então, Jesus faz aí uma cura milagrosa para desfazer aí esse ato, né, desastroso, as implicações que isso teria mais à frente, né, que isso provocaria lá no tribunal. E aí Jesus faz uma advertência a Pedro, ele diz: olha, todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus está dizendo aqui para Pedro que as armas que a gente precisa lutar são outras. Não são essas armas aí carnais, humanas. As coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Jesus diz: olha, se eu quisesse,
eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos. Se você pensar que uma legião romana completa, ela é composta aí por 6.000 homens. O Senhor está dizendo que ele poderia invocar forças que fossem muito mais numerosas e muito mais poderosas do que aquele grupo que estava ali para levá-lo. Mas ele não faz isso, porque a palavra de Deus iria se cumprir na vida dele. Aqueles homens esperavam que a reação de Jesus fosse outra. Eles esperavam aqui que houvesse aí uma defesa violenta. Eles não estavam pensando que Jesus fugiria apenas, mas eles achavam aí que realmente haveria uma luta nesse momento, estão armados ali para isso. Sou eu. Vocês podem me levar, porque a minha vida vai cumprir o propósito de Deus. Sabe qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era resgatar a sua vida. O propósito de Deus era resgatar a minha vida. E não havia outra maneira que não fosse pela cruz. Foi por isso que o Senhor se entregou. Foi por isso que ele veio, foi por isso que ele passou por esta morte. Ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele morreu para que você vivesse. Ele morreu para que você vivesse. Ele encarou o propósito de Deus, aceitou esse propósito e cumpriu fielmente, cabalmente, aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. A morte não conseguiu reter o Senhor. Ele ressuscitou num domingo para que você também tivesse a possibilidade, a oportunidade de ressuscitar, de ser retirado das garras da morte. Para hoje, pense nisso, que a sua vida cumpra o propósito de Deus, que você entenda que mesmo quando os outros lhe abandonarem ou não forem legais com você, você deve permanecer firme no propósito para o qual você foi chamado. Lembre-se, a luta espiritual é vencida com as armas espirituais, nunca da carne. Ele foi preso, ele foi julgado, condenado, morto. Mas a morte não conseguiu reter o autor da vida. Feliz Páscoa para você. Deus abençoe e que a sua vida cumpra o propósito para o qual Deus o chamou. Deus te abençoe.